Fala, meus amigos, seja bem-vindo ao canal BitCrypto, seja bem-vindo a esse vídeo, que é um vídeo assim, é, de certa forma, desvendador, né? E também melancólico no final, tá? Porque eu vou te falar uma coisa, aquilo que a gente vem conversando há muitos anos, falando para vocês, pessoal, o negócio não tá ficando bonito. Tem gente que está sendo enganado no mundo das criptomoedas e eu já falei, mostrei. Eu sei que muitos de nós, influenciadores, estávamos mostrando até hoje e vou continuar mostrando aonde e quando foi encontrado alguma coisa relacionada a ser enganado nas criptomoedas, mesmo dentro dos ecossistemas que a gente gosta, seja do XRP Ledger, do Cardano, seja na Stellar Lumens, agora no Midnight. Se eu achar alguma coisa relacionada a Algorand, IOTA, HBAR, e por incrível que pareça, essas moedas, esses ecossistemas, pode ter até tido seus problemas em relação a algum tipo de ataque de drenagem de carteira, ataque de outros afins que às vezes degradou a rede ou parou de gerar blocos, né, ou livros, ou gerava livros em branco, mas pelo menos a gente tem até o momento certeza de que aqueles projetos que parecia ser bons nesses ecossistemas e que estava ali só para arrancar dinheiro da gente, né? Eles não se criaram, tá? Eu digo para vocês que eles não se criaram. Se tem mais algum, eu não participei, tá? Eu falo por conta daquele token gamer, né? De um jogo no XRP Ledger, né? Teve também algumas lá no início, na Cardano e a Swap, e várias outras que de repente saíram do mercado, né? E deixou todo mundo com os tokens na mão, né? Mas o que nós estamos vendo nos últimos dias, né? Pelo menos de ontem para hoje, é uma coisa que me deixou muito triste, né? E muito feliz por estar escolhendo o caminho correto. E você provavelmente também. Vamos ver aqui, gente, uma coisa. Olha só. Nós falamos disso aqui ontem, né? Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui, ó. XRP 1,90, Stellar 21, Cardano 37, Midnight 0,6. Midnight subiu um ponto ali, né? Cardano caiu mais um pouco. Stellar caiu um ponto também. XRP caiu uns 8 centavos ali. E Solana, gente, por que que tá caindo? Por que que travou em 128? Vamos ver se estava 128 ontem. Vamos ver aqui, ó. 126. Eu acho que estava 126 mesmo. Travou em 126. Mesmo que tivesse 128 e caísse para 126, ainda estava no patamar, né? Travou. Olha só o valor de capitalização de mercado dele aqui, 71 bilhões. Por que que caiu tanto? Por que que diminuiu bastante os validadores da rede? Por que que muitos estavam falando muitas coisas falsas, né, sobre Solana, falando que ela é descentralizada, chamando atenção para uma coisa que todo mundo já sabia que ela não era, e que aquele Just Bonds, né, que tem até uma empresa de investimento, aparentemente na empresa de investimento dele não consta Solana, mas ele estava defendendo Solana. Isso quer dizer que ele foi pago para poder chamar atenção para Solana, né? Tudo que você sabia sobre ela estava errado.
né? É tudo falso. Ou seja, tudo que você pensa que sabia da Solana estava errado. Tudo que eles falam que, porque está escalando 60 mil transações, não chega a isso. Porque está tendo um movimento danado na rede. Não tem esse movimento. Porque tem uma descentralização danada, não sei quantos mil validadores. Não tem mais essa quantidade de validadores. Até poderia ter, mas não tem mais. E por que diminuiu tanto, né? Aí no outro vídeo de uns 12 minutos eu postei esse daqui. Tudo que ele falou sobre ela estava errado. Ele tem um motivo, desespero que chama. Bom, dá a entender que esse cara tinha comprado ou trocado, porque ele é um maximalista, tá? Me perguntaram nos comentários dos vídeos aqui, esse cara é um maximalista de Bitcoin e de Ethereum. E ele mesmo já falou que ele está nesse meio desde 2014, acho que 2014, mas ele disse que estava desde o início, né? Quando começou a surgir o Bitcoin. Ele sabe de tudo desde o início. Então, eu pensei assim, ele deve ter trocado tudo por Solana e tá desesperado, né? Quem não assistiu esses dois vídeos, assista para entender o que nós vamos falar nesse agora. Olha só. Falei ontem sobre isso aqui, né? Ele dizendo que estava errado sobre Solana, que afirmou que o coeficiente da Solana era 21, né? Aonde na realidade não era. E aqui entra o Anatoly, né? Dando mais uma pincelada, como se estivesse falando assim, realmente você exagerou aí. Vamos dizer aqui que a censura é resistente à censura, né? O coeficiente Nakamoto é importante para resistência à censura em tempo real. Aí conversaram entre eles aqui, beleza? Então tá. Isso, quem não viu isso ontem tem que assistir os dois vídeos que eu acabei de mostrar. Olha isso. Mais uma cortina de fumaça. Isso aqui, gente, não é aquilo que eu pensei. Ele não está provavelmente comprado em Solana, porque no próprio site dele não consta nada de Solana, tá? Eu mostrei ontem, eu até entrei em tempo real da gravação, né, nessa Cyber Capital. Quando você entra aqui, e você vai num certo ponto aqui aonde mostra a listagem dos projetos que eles operam. Onde é que nós vamos achar isso aqui agora? Deixa eu ver. Vamos aqui, As criptomoedas que eles operam geralmente são essas daqui, porque aqui não consta, não passa Solana aqui, tá? Porque se ele tivesse mesmo comprado em Solana, ela passaria aqui, tá? Vamos ver uma coisa aqui, Criptomoedas de grande capitalização. A Solana é de grande capitalização, mas ela não consta aqui. Você viu ela passando aqui? Já está repetindo de novo aqui, Já já nós vamos ver Cardano entrando ali novamente, olha lá, E não tem nem XRP. Mas ultimamente, e ele sempre falou mal de XRP, sempre falou mal de Cardano. Vocês podem acompanhar aí o histórico deles que eu fiz no vídeo anterior. E vamos lá. Olha mais uma cortina de fumaça aqui. Fundação Solana dá um passo importante para preparar para a era da computação quântica. Assinaturas pós-quânticas em uma rede de teste Solana. A Solana Foundation. Os computadores quânticos ainda não existem, mas a Fundação Solana está se preparando para essa possibilidade, para isso constante. Você está vendo que tem uma cara de olhe para lá, não olhe para cá. 16 de dezembro. Hoje é 17. Vamos lá. Mais uma cortina de fumaça aqui, Aí você fala assim, mas esse cara aqui ele pode até ser investidor de Solana, mas não consta. Mas espera aí, olha isso aqui. Solana Flow, né? Aí, tá?
Projeto dentro da Solana. Bom, mas olha a cortina de fumaça. E ele fez quase um livro aqui. Ataque DDoS contra a Solana. Dizendo que a Solana teve 6 terabytes por segundo de ataque no tráfego. E a Solana nem se moveu. Assim, não nem tremeu para falar assim, vai cair a rede. Tem até um outro post que eu até fiz o comentário aqui, ó. Um outro post. Esses eu tô mostrando as cortinas de fumaça para o que vocês vão ver já já, viu, gente? As respostas aqui, eu trouxe umas respostas referentes aos DDoS aqui. Acho que deve ser aqui, ó. Não. Isso aqui foi uma postagem voluntária. Eu não vou lembrar onde é, não. Não vamos perder tempo com isso, não. Mas vamos nesse aqui também, ó. Solana sofreu um ataque de DDoS contínuo durante a última semana, atingindo um pico próximo de 6 terabytes, o quarto maior ataque já registrado para qualquer sistema distribuído. Os dados da rede não mostram nenhum impacto, com confirmações em menos de 1 segundo e latência de slot estável. A rede SUI também foi alvo de ataque ontem, resultando em atraso na produção de blocos e períodos de desempenho de rede degradado. Ou seja, quando ocorre isso aqui, quem é que faz a distribuição dessa informação? Geralmente a mídia, né? Gente, eu não achei, pode até ser que saia agora, mas e baseado nessas postagens, porque não saiu nada referente a Solana. Eu vou achar um negócio bem aqui, quer ver? Solana, bem aqui eu tenho várias ferramentas aonde, cadê Solana? Acho que até já passei aqui. Litecoin, aqui. Status. Vamos para Solana status. Vocês estão vendo? Lembra? Ou não aconteceu nada e eles estão com conversa, né? Apesar que isso aqui era sinal que deveria mostrar que a rede degradou, mas se eles estão dizendo que não degradou, não era para mostrar mesmo. E se degradou, eles não vão mostrar, gente. Eu já provei isso aqui para vocês nos dias que a rede teve paralisação, aqui não era atualizado. Ou seja, isso aqui é pago para uma empresa chamada Status, tá? É pago para poder mostrar nada, tá? Tá aqui, ó. Não é nem chamada Status, é essa empresa bem aqui embaixo, ó. Vou abrir aqui. É da Atlassian. Como é que é? Atlassian. Quando você clica aqui que é a empresa, ó. Atlassian. É ela que cria essas páginas de status para vários projetos. Não precisa ser só blockchain, não. Qualquer site pode pagar e eles vão criar um status para toda vez que seu site sair do ar, aparecer ali um status para galera acompanhar, né? Solana sempre mentiu sobre isso aqui. Bom, vamos seguir. Que é o site da Solana, né? Todo bonitão, né? Todo lindão. Já tá anunciando aí parceria com a Visa, só que a parceria com a Visa já existe aqui, né? E eles, mais uma vez, estão proliferando essa informação. Parceria com a Visa. Mais uma cortina de fumaça, que eu não trouxe aqui, mas eu já li ontem sobre isso aqui. A própria Solana fazendo isso. Então tá havendo um monte de cortina de fumaça para o que vocês vão ver já já. Aí eu volto a perguntar, por que os validadores reduziram? Por que reduziu a quantidade de validadores? Aqui, ó, 812 validadores. Não eram 4.000, 3.000, 2.000 validadores? Tá aqui, ó, 812. Será que os outros validadores ficaram com medo de perder, né, ser cortado por ter participado
de um projeto espúrio dentro da rede Solana, e tudo com aval de Anatoly Yakovenko e toda a Plore, né, da Solana. Vamos lá. Vocês conhecem este site aqui? Vocês nunca entraram nesse site, né? Nem eu. Foi a primeira vez hoje, tá? E aqui, não tem nem onde sair daqui, ó. Ah, tá. Saí. Aqui, ó. Como funciona? A Pump permite que qualquer pessoa crie moedas. Todas as moedas criadas no Pump têm um lançamento justo, o que significa que todos têm acesso igualitário para comprar e vender quando a moeda é criada. Passo 1. Escolha uma moeda que você goste. Compre a moeda na curva de vinculação. Venda a qualquer momento para garantir seus lucros ou prejuízo. Ao clicar neste botão, você concorda com o termo e condições e certifica que tem mais de 18 anos. Mais de 18 anos. Vocês vão ver no final desse vídeo as coisas horríveis que estão acontecendo aqui. Aí estou pronto para me amamentar. Olha só, né? Bom, esse sistema, você cria a sua moeda e tem um sistema aqui, ó, de transmissão ao vivo, que você entra e você vê as pessoas que criaram as suas moedas e eles têm uma forma de poder fazer o pump, né? Elevar o valor da moeda. Como? Convencendo as pessoas de que aquela moeda é a melhor e as pessoas vão lá e compram, beleza? Ó, tem uma aqui valendo 1 milhão, outra aqui 29 mil, a outra aqui 61 mil, 333 mil, 8,2 milhões, 14,3 deve ser milhões, ou 8 mil, 14 mil, 55 mil, aqui é milhão, ó. Quando é mil, e milhão é milhão, ó. 1,7 milhões, 470 mil, 410 mil, 306 mil, né? Aí o que que acontece? O cara vem aqui e clica aqui e vê em tempo real o que o cara... You know, how many projects have you experienced? Ele está explicando qual que é o esquema do projeto dele para as pessoas ir lá e comprar, né? Vou sair aqui. Então, isso daqui tá virando o que eu escutei de um outro influenciador de Cardano, que isso aqui tá virando uma dark web das criptomoedas. E eu sempre falei para vocês, gente, moeda meme é só para scalp, né? Mas é scalp de couro no lombo, é escapelar o cara, é arrancar dinheiro dele. Eu diria arrancar dinheiro do trouxa, né? Apanhei muito aqui, principalmente porque eu falei muito da moeda Shiba Inu, né? Mostrando para as pessoas que poucas carteiras detinham praticamente todo o suprimento de Shiba, dividido em mais ou menos umas 5 carteiras, cada uma com 80, 90 trilhões, né, de Shiba. E a galera achando que ia comprar e acumular. E a moeda, quando chegasse a 1 centavo de dólar, ele ia lá e vendia, ficaria rico. Só que isso muitas vezes aconteceu uma ou duas vezes a chegada de alguém próximo de enricar e de repente ele foi escalpelado, né? Arrancaram a tira de couro e o cara não vendeu no momento certo. Por quê? Só quem detém o privilégio da informação, ou seja, quem tem a maioria dos tokens na mão para despejar, é que pode saber o momento que vai ser despejado. E você nunca sabe quando vai ser escalpelado, né? Vamos seguir aqui. Então você está conhecendo aqui o projeto, né? Aqui você cria o seu projeto, gasta Solana para criar o seu projeto e depois você mesmo que está entrando aqui é escalpelado por cada um desses daqui, tá? Vamos lá, olha só. Burwick Law tá falando assim: atualização sobre o processo judicial Pump Fund.
esse dot aqui, ó, é porque o site chama-se pump.fan, né? .fan. Lembra do Polkadot? Polkadot quer dizer polka ponto, né? Vamos lá. Atualização, PanFan e Solana. Autorização para emendar, apresentar nova queixa. Foi deferido. Isso quer dizer que na justiça entraram com um processo em 9 de dezembro, tá? E a juiz lá do... por incrível que pareça, é no Distrito Sul. O mesmo condado, né? Não sei se chama assim. Condado não, é mesma jurisdição da mesmo tribunal que entraram com processo contra a Ripple, tá? O que parecia ser um mercado justo e automatizado, segundo os demandantes, era estruturalmente tendencioso para extrair valor dos usuários comuns, ao mesmo tempo que recompensava aqueles com acesso privilegiado à infraestrutura da Solana e às ferramentas de ordenação de transações Gito Labs. Vamos entrar com mais uma empresa aqui, ó. Gito Labs. Olha isso aqui, gente. Gito Labs Mev Software. É um software de extração de valor. Tá aqui, ó. Máximo valor extraível dentro da Solana. A mesma coisa que acontece na Ethereum. Lembra que a Ethereum está querendo criar um mercado de futuros dos gás da Ethereum? Eu até brinquei, falei, daqui a pouco eles vão fazer um futuro de MEV, porque MEV está sendo usado como um tipo de investimento, mas só quem ganha com isso aqui são os desenvolvedores e donos de validadores. A pessoa que está negociando algum ativo na internet, na rede, ele está perdendo dinheiro, porque ele paga para ser extraído. Tá aí, ó. Reorganização do bloco. Essa imagem aqui, ela não é estranha para você, né? Para mim também não, porque eu mostrei sobre isso quando eu falei da Ethereum e depois falei da Solana aqui, tá? Então tá aí, ó. Olha os envolvimentos aqui, ó. Junte-se aos melhores validadores usando Gito. Aqui, gente. Fingman, Everstake, Chainflow, Stake Facility, Coinbase, né? Então tá aí. Ah, tem mais, ó. Block Diamond, P2P, que eu não sei qual é, Clean, Cogente Cripto e por aí vai, né? Então tá aí. Sobre a Gito, né? Comece a usar um validador, negocie melhor com a Gito, né? Então tá aí. Gito está para Solana, assim como Consensys está para Ethereum, assim como a Fundação XRP Ledger está para XRP Ledger, assim, ou a Ripple para XRP Ledger, ou IOG para Cardano, ou Emurgo para Cardano, ou Fundação Midnight para Midnight. Então, a Gito Labs, ela, além de ser um software, tá? Como eles falam aqui no início, né? Software Solana de extração da Gito, né? E ó, aumente seus ganhos, ou seja, eles extraem, eles drenam dinheiro de quem está investindo na rede, tá? Basicamente isso. Então tá aqui, ó. Solana, aqui, ó. Acesso privilegiado à infraestrutura da Solana e às ferramentas de ordenação de transações. Será que aqueles validadores que usaram esse software da Gito, né, para extrair valor dentro da rede da Solana, ficaram com vergonha ou com medo e saíram? Falaram, opa, eu vou desligar meu validador, vou sair de fininho e vou vender minhas Solanas, porque eu sei que isso vai dar ruim e o mercado da Solana vai cair, tá? Vai acompanhando aí, gente. Esse vídeo hoje é para você desmistificar tudo que você já sabia de Solana, tá?
Tem esse cara aqui que fala assim: este pode ser o fim para a Solana. Em 9 de dezembro de 2025, um tribunal federal dos Estados Unidos aprovou uma segunda emenda à queixa em uma ação coletiva bombástica contra a PumpFan, a Solana Labs e suas afiliadas. Vocês vão ver quais são as afiliadas da Solana aqui. A alegação: um esquema obscuro de bastidores que se aproveita dos validadores da Solana e das ferramentas dito para antecipar lançamentos de meme coin, comprando barato por meio de negociações prioritárias antes que os preços disparem, deixando os usuários de varejo com prejuízo de bilhões. Isso expõe falhas na blockchain que favorece a elite, podendo prejudicar a reputação e o futuro da Solana. Eu li um assunto sobre isso daqui que funciona assim. Qualquer pessoa pode vir aqui e criar sua moeda, né? Beleza. Você pensa assim: como que vai ter liquidez para esse tipo de projeto? A liquidez é grátis. Você, apesar de você gastar algum Solana, algum Sol para poder criar a moeda, você tem que, se você quiser, entre aspas, parecer que está fazendo um favor para as pessoas, conhecer o seu projeto, que todo mundo sabe que é tudo meme e não vale nada, você tem que convencer a pessoa a comprar a sua moeda, né? Só que você pensa que você está conseguindo ter poder de convencimento. E aí você vai lá, faz o seu vídeo, e aí esse Gito, juntamente com as afiliadas da Solana, entra com o capital antes de qualquer pessoa. Por isso que você olha e você fala: opa, o pessoal estão comprando. Não. O sistema automatizado da Gito vai lá e compra a sua criptomoeda e joga ela para cima. Quem é que tem o poder daquela criptomoeda? Nem quem lançou a criptomoeda aqui tem o poder mais. Você sabe por quê? Porque você não sabe o momento que você vai conseguir chegar num patamar que vai poder vender. A não ser que cada vez que entre um valorzinho michuruca, você vai lá e vende. Aí o preço cai, zera. Aí entra mais um pouquinho, você vai lá e vende, aí zera. Vamos dizer que o Gito entre, compre, dê ali $10.000, você vai lá e vende aqueles $10.000, zera. O Gito não vai entrar de novo. Você tá entendendo? Eles entram uma vez, dá um pump na moeda, chama PumpFan, dá um pump na moeda e você tem que esperar, e eles esperam que outros entrem depois deles. E eles entrando depois deles, eles vão lá e vendem, despejando em cima da pessoa. Nem o dono da moeda ganha dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, tá? Porque ninguém sabia das artimanhas do projeto, né? Então, aqui, ele está dizendo assim: a alegação: um esquema obscuro de bastidores que se aproveita dos validadores da Solana e das ferramentas Gito para antecipar lançamentos de meme coin, comprando barato por meio de negociações prioritárias antes que os preços disparem, deixando os usuários de varejo com um prejuízo de bilhões. Isso expõe falhas na blockchain que favorecem a elite, podendo prejudicar a reputação e o futuro da Solana. Aqui, ó, isso aqui, sabe aqueles esquema que a gente trazia aqui do processo da SEC versus Ripple? Pode até ser que uma hora eu vá lá e pegue um documento desse aqui para a gente analisar o que está escrito lá. Mas nós vamos ver. Eu não vou fazer isso porque um desses caras aqui, eu acho que é esse aqui, ele vai trazer uma thread falando tintim por tintim, tá? Ele já facilitou a nosso problema aqui. Aqui, ó, o Burwick Lau tá falando assim: ah, não, isso aqui nós já vimos aqui, que inclusive tá marcado aqui, deferido. Bom, David, é um stake pool da Cardano. Vamos ver o que ele está falando sobre esse caso aqui. Olha, citando o PumpFan. Vamos lá. Suposta extração ilegal em Solana leva a queixa emendada. Um tribunal federal concedeu aos demandantes permissão para emendar o processo PumpFan e Solana após o surgimento de novas evidências internas.
A alegação não é a existência de um MEV ou de negociação mais rápida. Olha isso, gente. A alegação lá não é porque eles estão simplesmente extraindo valor com o MEV, tá? É que a arquitetura de validadores da Solana, combinada com as ferramentas de ordenação de transações da Gito Labs, criou um ambiente de mercado estruturalmente extrativo. Segundo a denúncia, os insiders, as pessoas que sabem o que está acontecendo lá dentro, recebiam consistentemente prioridade na execução das ordens. Adquiriram tokens aos preços mais baixos e entravam no mercado. Aqui, ó, adquiriam tokens aos preços mais baixos e entravam no mercado de varejo à medida que os mecanismos de curva de vinculação elevava rapidamente os preços. Isso aqui que é o mecanismo do software lá da Gito. É como se fosse algo automatizado. Você criou a moeda, tá ali ao vivo fazendo, né, a sua reivindicação para poder as pessoas comprarem, de repente você vê o preço subindo. É esse mecanismo de curva aqui. Os usuários comuns enfrentavam atraso na fila de transações. Todo mundo que estava querendo comprar ficava ali na fila esperando e eles lá comprando sozinhos os primeiros tokens. Eram forçados a comprar a preços elevados, ou seja, o preço já estava lá em cima, porque já tinha a extração já comprometida. E arcavam com as perdas quando os preços corrigiam, que é a hora que eles vendiam. Chegava num ponto, eles iam lá e vendiam. Nem os donos do projeto que estava lá gastando seu tempo e Solana conseguia vender antes do pump, tá? O tribunal resumiu a alegação da seguinte forma: o que parecia ser um mercado justo e automatizado estava estruturalmente inclinado a extrair valor dos usuários comuns, enquanto recompensava aqueles com acesso privilegiado à infraestrutura da Solana e às ferramentas de ordenação de transações da Gito. Fecha aspas aí. A alegação é de que esse era um modelo replicável, viabilizado no nível da infraestrutura. O tribunal considerou haver fundamentos suficientes para permitir que as alegações fossem analisadas em seu mérito. A fase de investigação ainda não começou e nenhuma conclusão foi obtida. No entanto, a questão levantada é estrutural. Será que a ordenação de transações na camada de validação pode transferir sistematicamente o risco de pessoas com informações privilegiadas para o público? Aí a minha pergunta aqui também é: será que a BlackRock gosta muito da Solana? A Circle gosta muito da Solana? A Coinbase gosta muito da Solana? É porque ela está funcionando como o Estado, como um sistema financeiro legado, arrancando dinheiro dos idiotas, que é isso que eles acham que as pessoas são, né? Será? Se for esse o caso, o problema está no projeto. Um duro golpe para Solana e mais um exemplo de indivíduos com conhecimento técnico se aproveitando de usuários comuns. Não foi para isso que a blockchain foi criada. Vamos para a próxima aqui. Olha esse cara aqui falando aqui, ó. Esse aqui é o influenciador que eu quero trazer o vídeo no final, tá? Ele diz assim: isso pode ficar feio para Solana. Pode até mesmo começar a sua queda. Aí lembra aí novamente que 9 de dezembro o Tribunal Federal dos Estados Unidos aprovou uma segunda emenda, né? Para quem não conhece, o PumpFun é uma plataforma de lançamento de meme coins que deu início à recente febre de meme coins Solana. Qualquer pessoa pode criar um token em minutos. A liquidez é automaticamente abastecida e as negociações começam imediatamente. Sua popularidade explodiu, assim como a especulação. Usuários entraram esperando ganhar milhões, mas acabaram se tornando
liquidez de saída para golpistas e influenciadores. E não se esqueça da depravação absoluta quando lançaram transmissões ao vivo sem moderação. É isso aqui que eu vou mostrar para vocês no final. O processo alega que pessoas com informações privilegiadas usaram validadores Solana e as ferramentas de transação prioritárias da Gito para se anteciparem a esses lançamentos. A ideia é simples: comprar cedo com negociações prioritárias, deixar a euforia impulsionar o preço e em seguida sair enquanto os investidores de varejo chegam atrasados e sofrem prejuízo com aquele atraso, né, de não conseguir comprar antes, né? Se isso se confirmar, levanta questões sérias sobre como o mecanismo de transações na Solana podem ser explorados e como seu sistema favorece a usuários internos em detrimento dos usuários comuns. Isso prejudicará a reputação da Solana a longo prazo. Pode até mesmo acabar com a blockchain. Como as instituições podem usar a blockchain sabendo que suas transações podem ser monitoradas e exploradas para obter lucro para os insiders. E esses insiders poderia ser uma BlackRock, poderia ser uma Circle, poderia ser uma Coinbase, poderia ser qualquer instituição depravada aí, tá? Não é isso que eu quero trazer, não. Pera aí. É isso aqui. O Clive está falando o seguinte, ó. Gente, isso é muito importante. Não deixe de assistir o vídeo porque o vídeo é muito longo. Preste atenção e você coloca os pezinhos no chão e veja em qual moeda você está aportando seu dinheiro. Aqui, ó, todo mundo está perguntando onde está Alon e por que Pump está tão quieto. Eu tinha minhas suspeitas e elas se confirmaram. Alon e Pump estão sendo investigados atualmente por violação da lei de organizações corruptas e influenciadas por crime organizado, que é um nome chamado RICO da lei, tá? Violação dos artigos 349 e 350 da Lei Geral de Negócios de Nova York e enriquecimento ilícito. Alega-se que Pump, juntamente com os cofundadores da Solana, operavam um cassino de moeda meme para coordenar extrações de valor máximo extraível por bot, manipulando lançamentos de tokens. Também usando praticamente se você criou algum meme lá, usando as pessoas, para não dizer assim, foi criado pela Gito, foi criado pela Solana Foundation, pela Solana, por Anatoly Alconvent. Vai lá, meu amigo, vai lá, cria qualquer coisa. Coloca seu cérebro para funcionar, usa suas ideias, vai lá e cria. E deixa o resto com a gente. E era isso que eles faziam. Usavam pessoas, né, que essas pessoas nem sabiam que estavam sendo usadas para poder criar dinheiro para eles, né? Também se alega que concediam acesso antecipado a novos lançamentos a pessoas com informações privilegiadas, enquanto enganava o público em geral. Alguns tokens que vi mencionados foram Knut, Wog, né? Vog e Fred. Para quem não entende de direito, houve uma ação coletiva inicial em janeiro de 2025, que foi posteriormente alterada agora no dia 9, né, de dezembro, para incluir mais acusações e mais réus. Esses casos levam anos para serem resolvidos e frequentemente têm um desfecho desfavorável. Aí tem aqui o número do processo: Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York, o mesmo tribunal que processou, que abriu o processo contra a Ripple, que nós acompanhamos aí durante o tempo todo aí, mais de 5 anos, né, praticamente, 4 anos. Última atualização da decisão em 11 de dezembro de 2025. Vale ressaltar também que os tokens de memes, especificamente enquanto valores mobiliários, não são regulamentados. Meu amigo, porque ela funcionava como um token de valor mobiliário, tá? Não era simplesmente um token utilitário, né? Estava sendo usado como uma ferramenta financeira para galera da Solana.
Não se sabe ao certo as ramificações legais ou as medidas cabíveis decorrentes desse processo. Porém, a Pump é uma empresa registrada no Reino Unido. Ó, essa Pump Fan, né? País com leis rigorosas sobre manipulação de consumidores. Rapaz, o negócio vai ficar mais feio ainda, né? Se entrar os dois processos. Eles têm que abrir esse mesmo processo lá também, contra a Pump. Tenho certeza de que essa é a razão para o silêncio total da Pump e de seus operadores. Nos documentos apresentados, também foi mostrado que Alon tem atualmente 22 anos. Eu acho que Alon é o dono da Pump, tá, gente? O cofundador. Ele ocupa... É isso mesmo. É isso mesmo. Ele ocupa um cargo de alto escalão na Beton Corporation, empresa controladora da Pump. Aí tá aqui. Vou anexar as fontes abaixo, né? Bom, é ele aqui ainda, ó. Vamos ver o que ele trouxe aqui. Gente, estamos fazendo uma varredura nos assuntos da Solana, tá? Para a gente desmistificar toda aquela raiva, toda aquelas cortinas de fumaça que eles estão fazendo, falando que a Solana foi atacada, DDoS, 6 terabytes e não se moveu, e que estava acontecendo isso, aquilo outro, e que tem aquele, não sei o que lá, Nakamoto de 21, né? O maior consenso não, gente. Deixa eu pegar aqui de novo, eu acabei esquecendo. Coeficiente Nakamoto, né? De 21, tá? Então vamos lá. Na minha opinião, qualquer pessoa com o emblema PumpX precisa comentar sobre isso. Atualização do comentário. Gostaria de esclarecer que a parte sobre a baixa comunicação da bomba é apenas minha opinião e não pode ser o motivo real. Fiz uma mera especulação com base no caso. Este também não é um caso novo. Foi aberto originalmente em janeiro de 2025 e emendado em junho de 2025. O processo ainda está em andamento. Em junho não. Em dezembro teve aí a emenda, né? 9 de dezembro. Todas as informações são apenas alegações. Ele tá tipo assim se protegendo, né, para não ser processado futuramente. Vamos lá. Aqui tá todas os documentos, né? Eu não vou abrir nenhum deles, não, porque não é esse o fim aqui do negócio, do assunto. Este aqui é alguma coisa relacionada aos riscos que tinha, né, dentro da Pump. Também não vou ler tudo isso, não. Essas aqui são as fontes que ele colocou aqui, tá? As fontes. Deixa eu ver aqui, ó. Wolf Popper, atualização do caso. A ação coletiva contra Pump Fan se expande com a consolidação da queixa emendada, que inclui alegações de crime organizado. Olha só, gente, já virou caso de crime organizado aqui, ó, e novos réus, tá? Vamos ver se fala dos novos réus aqui, porque se não tiver, tem não. Aqui não tem, deve estar no documento, tá? Do litígio. Também não vou abrir isso aqui, não. Vamos lá que nós vamos descobrir quem são esses réus. Ó, DB Crypto, lembra que eu falei que um deles ia falar? Tá aqui, ó, uma rede de jogos de azar ilegais facilitada pela equipe e pela Fundação Solana. Você não diz que interessante, detalhes abaixo. É aqui sobre o que o Clive falou ali, né? Vamos lá, vou tentar traduzir tudo de uma vez só aqui para ficar mais interessante aqui, para não ter que ficar de um por um. Gente, foram 5,5 bilhões de danos que ocorreu, tá? Pelo menos é o que eles dizem. Acusações de crime organizado. Os cofundadores Anatoly Yakovenko e Raj Gokal foram pessoalmente citados. Mas, claro, me diga de novo como a Solana é o futuro da Web3. Deixe-me explicar o que realmente está acontecendo aqui, porque a maioria dos Connecticut está ocupada demais, idolatrando essa organização criminosa centralizada para prestar atenção ao tribunal. Pump Fan
eles não estão sendo processados apenas por operar uma plataforma de valores mobiliários não registrada. Estão enfrentando acusações civis sobre a Lei Rico. Essa é a mesma lei usada para desmantelar organizações criminosas. Pense nisso. Vamos lá. Nossa, tem que voltar lá em cima, né? É brabo, né? Não, vamos fazer assim, ó. Vou entrar em cada um deles e vou traduzir por aqui. O processo alega que PumpFan fundador de 22 anos, Alan Cohen, e sim, a Solana Labs, mais a Solana Foundation, coordenou um esquema de manipulação para lesar sistematicamente investidores de varejo. Não é um bug na rede, é uma funcionalidade que tem na rede, integrada à infraestrutura. Estão ligados aí, né? Gente, o negócio é muito sério. Eis como o golpe supostamente funcionava. PumpFan lança tokens de curva de vinculação justa. Os bots MEV que utilizam validadores Solana têm acesso prioritário. Os investidores internos compram aos preços mais baixos. O setor varejista é duramente atingido. A bomba fica com 1% de cada transação. Quase 500 milhões de dólares em honorários aí. Em recompensas, né? Ganhos. Mas a situação piora. O processo acusa diretamente a Solana Labs, Anatoly e Rajan de terem fornecido conscientemente a infraestrutura que possibilitou essa manipulação. Validadores, padrões de tokens, ordenação de transações. Gente, tudo entregue para quem quisesse criar qualquer projeto. Ah, mas a Solana ela é igual às outras, sem permissão. Eles vão alegar isso. E pode ser que isso salve eles. Mas isso aqui não é um bug. É um conjunto de ferramentas que tem lá disponível. Será que isso aí estava disponível para qualquer um? Um dia eles venderam um serviço, por exemplo, para um banco espúrio. Tudo supostamente planejado para favorecer pessoas de dentro do sistema. Será que isso tudo não era um projeto que já tinha lá e eles estavam colocando em prática? Ninguém nem esquenta, todo mundo só quer ganhar dinheiro. Vamos tentar testar isso daqui. Descentralizado faz-me rir. É assim que a infraestrutura centralizada se parece quando as pessoas no controle decidem monetizar seus prejuízos. A queixa emendada apresentada em julho de 2025 ampliou o caso para incluir a Solana Labs, Fundação Solana, Anatoly Yakovenko e Raj Gokal, que é o cofundador da Solana, junto com a Anatoly. Fui atendido pessoalmente por e-mail porque era muito difícil contatá-los. Gostaria de saber por quê. Ou eu acho que não foi, né? Deixa eu ver. Aqui não diz que não foi, né? Atendimento personalizado por e-mail, né? Porque era muito difícil de alcançar. Ou seja, ele tentou pegar informações e conseguiu só isso daqui por e-mail. A queixa emendada, já foi aqui, pronto. Vamos lá. Olha isso aqui. E antes que você diga, é apenas um processo civil. Não. É apenas um processo civil, não criminal. Você tem razão. Mas as acusações de crime organizados rico em tribunais civis podem resultar em indenizações triplicadas, ou seja, próximo de 15 bilhões aí, ó. Tá? 3 vezes mais vai ser o prejuízo lá deles. Vão ter que... Quem entrou no processo vai se dar bem. Se tudo der certo aí, a comprovação da má-fé. 11. Não se trata de 1 ou 2 tokens suspeitos. Olha só. O processo abrange todos os tokens de meme lançado em PumpFan de março de 2024 a julho de 2025, gente.
Tudo isso aqui e centenas mais. Supostamente todos eles são títulos não registrados de acordo com o teste Howard. Gente, ainda não acabou. Nós estamos em 50 minutos. Fique até o final. O influenciador fez um levantamento que nem eu sabia e eu quero trazer para vocês, que deve ser uns 4 minutinhos só, tá? Fique até o final. Olha o que ele continua dizendo aqui. A juíza Colin McMahon concedeu aos demandantes permissão para apresentar uma segunda queixa emendada em 9 de dezembro de 2025. Isso significa que o tribunal considera haver mérito suficiente para permitir que o processo continue. Ou seja, vamos até ver aonde vai essa toca do coelho, né? Os pedidos de indeferimento estão pendentes. Pediram para indeferir o processo. Provavelmente a Solana vai gastar e já está gastando muito dinheiro para evitar esse processo. Mas a produção de provas está suspensa. Isto está longe de terminar. Gente, em se tratando de que se a BlackRock tiver muito amor por essa rede, esperando que ela seja o seu ninho de dinheiro, né? De repente eles vão entrar com o pé na porta aí, né? E de repente isso não vai muito para frente. Olha só. Cadê? Onde foi aqui? 13, né? Então, onde estão os influenciadores de Solana agora? Aqueles que passaram 2024 promovendo cada moeda de cachorro lançada na Pump. Grilos. Ninguém fala nada. Porque ou eles sabiam e não se importavam, ou eram muito estúpidos para perceber. Quer saber o que realmente me irrita? Todos já esperavam por isso. Os sinais de alerta estavam por toda parte. Mas quando os números continuarem subindo, ninguém se importa. Ninguém se importa com o fato de os investidores de varejo estarem sendo completamente arruinados. Gente, é roubo. É exatamente sobre isso que eu tenho gritado. Infraestrutura centralizada, vantagens internas, responsabilidade zero. Gente, o que eu falo sobre investir em criptomoeda onde eles têm que provar responsabilidade? XRP-LED está nessa camada, gente. XLM está nessa camada. Eles não podem mais errar. Eles não podem pisar fora da faixa. Cardano, ela vem se tratando dessa forma. Ela está indo certinho na linha ali, ó. Não está saindo fora da faixa para não deixar nenhum resquício. Vamos continuar aqui, ó. E uma comunidade tão cheia de esperança que defenderá justamente as pessoas que os roubam descaradamente, né? Responsabilidade zero. Essa palavra é linda demais. Responsabilidade. Enquanto isso, protocolos com modelos de ativos nativos reais que eliminam exatamente essas vulnerabilidades são ignorados. Sobre isso que nós estamos falando aqui em cima, né? Porque eles não têm o apoio de capital de risco nem a máquina de marketing que os promove. Simplesmente tecnologia melhor e segurança real. Aqui nós temos alguns exemplos. Eu posso até me enganar, mas pelos meus estudos aqui junto com vocês, até aqui as coisas estão indo bem. Alguns de vocês chamarão isso de food. Vá em frente, mas tudo que acabei de dizer está citado em documentos judiciais, não é ele, tá? Tá aqui, ó, o número do documento, que você pode entrar lá e pesquisar. Fique à vontade para ler você mesmo, se conseguir lidar com a realidade. Tem mais. A parte mais engraçada, os indicadores da rede Solana continuam fortes, a comunidade continua a crescer, os influenciadores continuam a fazer propaganda, porque aparentemente em 2025 enfrentar acusações de crime organizado é apenas mais uma terça-feira
no mundo das criptomoedas. Gente, eu vou te falar uma coisa. Qualquer dessas criptomoedas aqui que porventura viesse a ser acusada disso aqui, ó, crime organizado, eu largaria de trazer para vocês e ficaria muito envergonhado. Vocês me desculpem, tá? Ah, você é muito rápido em abandonar um projeto. Sou sim. Se eu ver que tem problemas, eu sou o primeiro a pular fora. E eu começo a sentar o bambu, eu falo mesmo, tá? Eu já falei para vocês, se apresentar problemas em XRP, XLM, Cardano, agora Midnight, meu amigo, eu não eximo de falar para você, ó, cuidado. Nós estávamos enganados. Eu estava enganado para não deixar que até você se ferre. Mas, meu amigo, até o momento não tenho nenhum motivo para isso. Tem mais coisa aqui, ó. Se você ainda está tentando ganhar moedas memes de Solana depois de ler isso, não posso te ajudar. Em algum momento, a ignorância deliberada se transforma em cumplicidade. Você foi avisado de novo. Mais um aqui, ó. Tem dois ali. Este não será o último processo judicial, este não será o último escândalo. Enquanto continuarmos a recompensar infraestruturas centralizadas e controladas por pessoas com informações privilegiadas com bilhões em valor de mercado, este ciclo irá se repetir. Chegou a hora de abrir os olhos e expor essa farsa se quisermos mesmo adotar alguma dessas blockchains responsáveis. Esclarecimento rápido sobre a parte 12. A autorização do juiz para apresentar a segunda queixa é um procedimento padrão, não uma decisão judicial que declare que as alegações são verdadeiras. O caso ainda está em fase inicial, nenhuma descoberta foi feita ainda. As alegações continuam sendo extremamente sérias. E eu disse para ele, excelente exposição, parabéns. O cara foi direto ao ponto. Esse daqui diz assim, notícias jurídicas picantes para PumpFan e Solana, alegações de irregularidade, 5.000 registros de bate-papos vazados por um informante confidencial, viu, pessoal? Já tá começando a gerar as provas aí, ó. Tá apresentando aqui, ó, a reivindicação. Os autores alegam, isso que é parte do documento lá, tá? Alegam que os réus coordenaram um esquema denominado Pump Enterprise para lucrar com lançamentos de tokens de criptomoedas, concedendo secretamente a pessoas com informações privilegiadas acesso prioritário para comprar tokens recém-emitidos, enquanto enganavam usuários comuns, fazendo-os acreditar que esses lançamentos eram justos. Os supostos registros de bate-papo. O CAC contatou novamente o advogado após vários meses de indisponibilidade. O informante confidencial forneceu quase 5.000 registros de bate-papo internos envolvendo funcionários da PumpFan, engenheiros da Solana Labs, executivos da Dito Labs e outros terceiros. Esses materiais não estavam disponíveis quando o CAC foi apresentado. O CAC deve ser o processo, né? Gente, vocês estão vendo a profundidade disso, gente. Ontem o juiz no caso Aguila versus Beton Corp, né? Que é a empresa responsável pela PumpFan. Acho que é ela mesmo, né? Acho que foi isso que... Mas a Solana Memecoin decidiu sobre nosso pedido de apresentação de uma queixa emendada, incorporando novo material de denunciante e informante confidencial, que é aquele caso lá daquele que nós lemos aqui, né? Saiba mais com Florência aqui. Não vou trazer o que ela tá falando ali. Até o Digital Asset, que é focado em XRP Ledger, né, e finanças, tá aqui a turma do Capital Venture, Pump, esteve por trás da maioria das narrativas sobre criptomoedas o tempo todo. Inclusive, aparecendo na mídia dizendo que estavam apostando na queda do XRP. Temos prova. Olha só, gente. Você tá ligado nessa história? Olha só. Esse cara aqui,
fala mal do XRP, fala mal da Cardano. E até o Charles Hoskinson tentou trazer ele para perto dele, ó, depois de Leios, né, você vai gostar de Cardano. Ele tomara que isso me convença, porque, né, ele não gosta de Cardano, não gosta de XRP. Por quê? Porque é pago para falar de Solana. E aqui, cadê? Rapaz, é aqui, ó. O Digital Asset Investor, né? Tá dizendo aí que o Pump já falava mal do XRP, né? O Cowboy Crypto também, que fala do XRP, tá aqui, ó. Processo da PumpFan e Solana. Agito Labs, fornecedora de software e infraestrutura para blockchain Solana, desenvolveu ferramentas que influenciaram a ordem em que as transações são processadas. Alega-se que tudo aqui, ó, entre aspas, tá nos autos, tá, gente? Alega-se que a capacidade da Agito Labs de controlar a prioridade das transações dava aos funcionários acesso antecipado a novos tokens antes que o público pudesse comprá-los. Gente, isso aqui é a parte mais séria de todo o esquema. Você sabe por quê? Se a Agito Labs tem a capacidade de controlar a prioridade das transações, numa transação de títulos do Tesouro, de uma BlackRock dentro da Solana, de uma Franklin Templeton, de uma Windows Tree, de qualquer outro grande banco dentro da Solana, era só pagar a Agito Labs, e a Agito Labs dava o poder ao banco de extrair valor antes que um investidor das ações ou de um ETF conseguisse. Vocês imaginam isso aqui está sendo feito em detrimento dos ETFs que a Solana está sendo almejada aí? Será que eles vão continuar as emissões dos ETFs ou eles vão cancelar? Anote isso aí. Eu acho que muitos ETFs vão estagnar. Não vão nem... Eles vão lá e vão tirar o arquivamento lá da SEC. Eu acho. Principais investidores da Agito Labs. Olha só, gente. Andreessen Horowitz, que de repente largou, foi uma das primeiras a investir na Ripple e largou sem mais nem menos. Eu até falei outro dia, eu falei, galera, eu não encontro mais Andreessen Horowitz na lista de investidores da Ripple igual a GV, que é a Google Ventures antes, né? Aquela fabricante de HDs lá. Caraca, velho. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele bem aqui. Não tem. Oi, mas vocês vão saber qual é, porque eu tô com um monte de informações aqui. E eles, aquele banco, tem vários bancos também, né? Só que a Andreessen Horowitz sumiu. Ou seja, ela deve ter abandonado, saído fora, provavelmente naquela venda da pedra Tetragon, né? Pode ser que ela tenha saído junto naquela época, onde a Ripple passou a ter uma capitalização de 15 bilhões, quando ela recomprou as ações da Tetragon, né? Pode ser que a Andreessen Horowitz estava junto ali, saiu nesse momento, que eu não lembro. O nome aqui é outro, ó. É Multicoin Capital. Lembra dessa instituição que fez 2 artigos, tá aqui, ó, Multicoin Capital. 2 artigos detonando XRP e a Ripple, dizendo que não investiria em XRP por isso, por aquilo, e que eles têm um foco em Ethereum. Meu amigo. E eles estão lá junto com a Solana agora. E não saíram da Ethereum não, tá? Eles parecem que só entram em coisa ruim. Framework Venture, Delphi Digital, Elect Capital, Foundation Capital e Alameda Research. Alameda Research é aquela instituição da FTX, né? Rodadas anteriores, ela participou. Então,
As principais investidores estão aí, né? E aqui é a tradução deste documento, ó. A Gito Labs, fornecedora de software e infraestrutura para blockchain Solana. Tá vendo por que eu disse que Gito Labs está para Solana, assim como Consensys está para Ethereum, Ripple ou XRP Ledger Foundation para XRP Ledger, Iogi Emugo está para Ethereum, para Cardano, né? Então tá aqui, ó, Gito Labs, fornecedora de software e infraestrutura para blockchain Solana, desenvolveu ferramentas que influenciavam a ordem de processos de transação. Segundo os autores da ação, essa ferramenta permitiria que pessoas com informações privilegiadas pagassem pela execução prioritária, garantindo que suas transações fossem confirmadas antes das dos usuários comuns. Você entendeu por que os usuários ficavam tentando comprar a criptomoeda e não conseguia? Porque tinha blocos prioritários pagos. E a Gito Labs, com a sua ferramenta de software, deixava eles passar na frente. A capacidade da Gito Labs de controlar a prioridade das transações supostamente dava às pessoas com informações privilegiadas acesso antecipado a novos tokens antes que o público pudesse comprá-lo e antes que o público pudesse vendê-lo. Em resumo, os autores da ação alegam que os mecanismos de priorização de transações da Gito Labs permitiram que pessoas com informações privilegiadas ultrapassassem os usuários comuns na fila de transações, executando negociações vantajosas que ajudaram a gerar bilhões de dólares em receita para a empresa, tá? Então, anote esses nomes aqui, ó. Aqui que tá em inglês, né? Então, ó, Gito Labs, tudo isso aqui, Fundação Cardano, Fundação Solana, a própria Solana, o cofundador da Pump, os cofundadores da Solana, Anatoly Yakovenko e o outro lá, né, que parece um turco, sei lá, árabe. Break news. O processo judicial expõe que pessoas ligadas a validadores e infraestruturas da Solana avaliados em 20 milhões, na realidade, ontem nós vimos que era 17 milhões, né, mas agora estão falando em 20 milhões, obtiveram vantagens injustas. Usuários comuns não tiveram nenhuma liquidez. Não tiveram nenhuma. Liquidez foi explorada, capital foi drenado. É por isso que aí ele aqui é da Ethereum, né? Vocês viram aqui, ó, é da Ethereum. É por isso que as instituições escolhem Ethereum, diz ele aí, né? Só que Ethereum tem os mesmos mecanismos. Esses caras aqui, ó, tá fazendo gracinha. É mais eles estão tentando assim, é por isso que Ethereum, mas nós temos isso aqui, cara, nós temos que falar alguma coisa, porque senão eles vão querer dizer que o MEV da Ethereum faz a mesma coisa, e pior que faz, só que a gente não pode deixar que eles venham para cá, né? Porque a Ethereum não teve a burrice de fazer um pump fan dentro da rede Ethereum, porque se tivesse feito, cairia no mesmo esquema aqui, né? Aqui eu entendi como um recado sobre esse assunto. David Schwartz, no dia 15, estava falando assim: se você fizer isso, seja um bom samaritano e faça o mesmo por todos os seus vizinhos. Que é, se você vai burlar a sua placa de carro com aquele adesivo que ele esconde a sua placa como é que a gente pode dizer aí, num radar, né? Para não ser multado. Faça isso para todo mundo. Você vai fazer a coisa errada, faz para todo mundo. Não faça só para você, não. Eu tô achando que tá dando uma cutucada ali, né? Porque isso aqui é errado, né? Não faça só para você, não. Faça para todo mundo. Bom, o ex-cripto está falando assim: Solana não está se tornando mais descentralizada, está se tornando mais subsidiado. O número de validadores continua diminuindo enquanto a inflação gira em torno de 15% a 17% para manter o serviço funcionando. O que quer dizer, gente, que saíram um monte de validadores, como eu já falei, eu acho
por medo ou por achar que vão perder muito, porque se os seus validadores valem 17 milhões e ali ainda falou que era 20 milhões, agora que estava valendo cento e poucos, 123 mil, 128 mil, e quando valeu 200 e poucos mil, os caras devem ter falado, gente, agora se esse esquema der ruim, do Pump Fund der ruim, e o preço voltar a cair para 15, eu não vou ter condições de manter esse validador, eu vou perder muito dinheiro, então eu prefiro ficar com os 17 milhões e vou sair fora. Você está entendendo isso, gente? A seriedade da descentralização da Solana? É muito caro um validador, além do equipamento ou além da infraestrutura em nuvem, ele tem que travar, bloquear 17 milhões de agora, né? 17 milhões, porque, ó, 17, eu vou pôr 20, porque o cara falou 20 ali, né? 20 milhões dividido por quanto tá a Solana aqui, gente? Solana tá 127. Vamos pôr 128, né? Para não degradar o valor aí. 128 dólares. Ele tem que ter 156.250 Solanas vezes, vamos supor que isso caia para 50 dólares. O cara perde 10 milhões aí. E se isso aqui 156.250 dividido, não, multiplicado por, voltar lá para os 20 dólares, 3 milhões 125. Gente, quando cada validador desse daqui, 156.250, quando cada validador desse daqui começou, provavelmente eles pegaram Solana ali valendo alguns dólares, vamos dizer $1, ou 70, 80 centavos de dólar. Será que teve esse preço lá no início da Solana? Olha isso. Gente, não saia daí para vocês verem o problema. Ó, se alguém entrou por aqui, ele entrou a 9 dólares. Se alguém entrou lá no início, a 2 dólares. Então, 156.250 vezes 2,50. Ele entrou com 390 mil. Um capital venture investiu 390 mil lá no início e chegou a bater 156.250 vezes, chegou a bater 200 aqui, ó, 247 vezes 247. O cara tinha 38 milhões e ultimamente ele tem 20 milhões só, né? Isso eu tô fazendo cálculo a grosso modo. 38 milhões. O cara já perdeu ali praticamente 20 milhões. 21 milhões. Do topo até ali, porque não pode tirar os tokens do stake, né? Ainda ganhava os stake, né? Ainda tinha o lucro dos stakes. Só que os preços caindo, o cara, a tendência é ele falar, opa, eu prefiro sair, porque esse pump fund pode ferrar com o preço, pode vir para cá de novo, ó, 19, 11, 9, 13, e o meu validador não vai valer mais nada, então eu já vou embora, vou botar tudo na mala, vou passar no banco, vou vender e vou ficar com meus 17 milhões, porque eu gastei 300 e poucos milhões, né? Aqui, ó, 390 mil. E hoje eu tô com 17 ou 20 milhões, para mim já tá bom, vamos embora. Às vezes até saiu nisso aqui, ó, saiu no topo. Provavelmente, quando começou a cair. Se isso aqui, ó, se aquele projeto, aquele problema, o processo foi em janeiro, o topo foi em setembro. Eles demoraram, ó. Em setembro, 18 de setembro, teve um topo aqui maior ainda em janeiro. E aqui, ó, processo aberto em janeiro, eles vendo que poderia sair fora, né?
Aí, ó. Aí a galera veio e fala, opa, 112, vou comprar. Aí quando chega aqui, o cara leva uma puxada de tapete ali, né? Bom, vamos lá. Onde é que eu estava aqui? Estava aqui, né? Então, o número de validadores continua diminuindo, enquanto a inflação gira em torno de 15 a 17 para manter o serviço funcionando. Se isso é descentralização, as palavras já não significam nada. Que é voltando lá no Diastibão, né? Defendendo o indefensável. Pessoal, não saia daí, tá? Não saia daí. Estão chegando lá. Aqui o cara fez um meme, né? Solana é a blockchain mais usada, ele falou. O ganso tá aqui. Para que ela é usada? Para que ela é usada? Né? Ninguém explica. Para quê? Então, Gabriel tá falando aqui, ó. Sinceramente, muitos golpistas de memecoin e afins provavelmente vão se borrar de medo se isso der certo. Preencher as lacunas regulatórias de fiscalização que muitos provavelmente presumiam ser permanente de longo prazo. E aqui, deixa eu ver se eu já tinha aberto ele aqui. Já. O senador americano Moran propõe o Safe Crypto Act. Lembra do Clarity Act, que ainda não foi votado, já estão fazendo outro, que cria uma força-tarefa para lidar com golpes envolvendo criptomoedas. Estariam presentes o procurador-geral, o diretor da FinCEN, o diretor do Serviço Secreto, outros chefes de agências, vítimas de golpes, representantes de emissores de stablecoin, custodiantes e etc., dedicado a detectar e prevenir golpes. Parece que isso pode ser muito útil. A SEC, a CFTC não está muito focada em coisas como invasões, phish, pequenos esquemas Ponzi e esse caso do Pump Fund, né? E aqui é a lei, ó, tá? Eles estão delineando lá no Congresso, né? E por fim, como eu falei, preste atenção no que esse cara fala, gente. Tudo que ele está falando aqui é muito importante. Se você chegou aqui, coloque nos comentários aí agora. Eu assisti até o final, só para me saber, tá? Deixa seu joinha para ajudar aí, gente. Porque esse vídeo ele precisa estar na tela de muita gente. Porque tem muita gente que está sendo enganado por moeda meme. Esse Pump Fund mesmo, não é todo mundo que sabe sobre as tramóias. E ele ainda está ativo lá. Agora veja a obscuridade do Pump Fund e de tudo que a Anatoly Yakovenko, Solana e toda essa prole de vagabundo estão fazendo com as criptomoedas, tá? A reputação das blockchains está praticamente ferrada na mão desse povo. Olha só. As meme coins são divertidas e tudo, e são como um token de entrada para atrair usuários para o espaço das criptomoedas. Alguém pode ter ouvido falar de algo como o Pepe, que subiu 5.600.000% e tornou milionários da noite para o dia. O áudio tá baixo, gente, mas infelizmente é o vídeo dele lá que é baixo, tá? Porque eu tentei, né, melhorar o áudio aqui, mas aí qualquer coisa vocês aumentam aí, quando acabar o vídeo, vocês abaixam, tá? O áudio de novo, mas aumente aí para vocês ouvirem, tá? Porque é muito importante o que ele mostra aqui. Se você tiver sorte, compra cedo e as massas seguem o exemplo e, ei, você ganhou com esse pump and dump. Mas acho que as coisas pioraram muito. Elas viraram a esquina e as coisas estão ficando bem sombrias aqui. Me deparei com esta postagem aqui. Deixe-me ler para você. Ei, Pump, F-Fan. Atualmente, alguém está usando sua transmissão ao vivo para ameaçar se enforcar se a moeda não atingir pelo menos um determinado valor de mercado. Absolutamente hediondo e precisa cair. Além disso, veja se consegue ajuda para eles. Desligue o recurso de transmissão ao vivo. Isso está fora de controle. Então, dei uma olhada no Pump,
FFan. Esta é uma plataforma de lançamento para moedas meme no ecossistema Solana e parece que eles introduziram um recurso de transmissão ao vivo junto com todos os dados do token lá. Então você pode fazer uma transmissão ao vivo de si mesmo com o token e literalmente transmitir ao vivo o Pump and Dump ali na sua frente. E você sabe que essa é outra coisa sobre moedas meme que, pessoalmente, eu acho que todas elas são Pump and Dumps. Você não sabe quem tem acesso a esses tokens e quem está despejando em todos os outros que estão tentando entrar. Então essa é uma outra história. Isso é absolutamente insano. E aqui está outra. Deixe-me ler esta aqui. Este garoto do ensino médio parece ter cerca de 12 anos e grita ao vivo que se o token não atingir 60 mil de capitalização de mercado, ele matará toda a sua família com uma espingarda. E há uma foto dele na transmissão ao vivo segurando uma espingarda. Parece que ele está pronto para usá-la. Então, isso realmente ficou obscuro, pessoal. Então, eu conheço a ideia. Você sabe, as criptomoedas são todas descentralizadas. A internet é descentralizada. Mas isso realmente está indo pro sul, pessoal. Isso está indo pro estilo Darknet. Este usuário aqui, Meloy_work, postou um tópico sobre algumas das coisas obscuras que ele está começando a ver no Pump. Diversão. E deixe-me falar sobre algumas dessas coisas aqui. Em um esforço para aumentar seus tokens, as pessoas começaram a fazer coisas terríveis. Ontem à noite decidi investigar e vi coisas como abuso de animais, abuso infantil, venda de produtos ilegais, venda de material adulto. E isso foi só nos 30 minutos que passei. Ele menciona aquele garoto do ensino médio que ele viu ameaçando matar sua família com uma espingarda. E eu achei essa aqui absolutamente terrível. Um jovem casal, um rapaz e uma moça, dando um soco na cara do filho de 3 anos a cada 4 minutos. E no fundo está escrito 15k de capitalização de mercado e vamos parar de fazer isso. Esse tipo de horror que vemos hoje em dia acontece a cada segundo conforme a diversão do Pump cresce a uma velocidade vertiginosa. E é claro que as garotas das transmissões ao vivo também estão entrando nisso e se transmitindo na plataforma. Então, está se tornando uma plataforma de conteúdo adulto. Tive que fazer algumas pesquisas aqui só para confirmar e, em poucos segundos, você pode ver a Kanko depois da Kangal lançando um novo token e colocando nas transmissões ao vivo. Isso foi muito na direção oposta a que eu esperava que as criptomoedas estivessem. Comecei a investir em criptomoedas anos atrás porque pensei que poderíamos mudar a estrutura financeira do mundo, derrubar o Wall Street e os grandes bancos e permitir que os próprios usuários fossem seus próprios bancos e desbancarizar os desbancarizados. Sabe? Toda essa coisa em que o Cardano foi construído, em 2020 e 2021, a ideia realmente me atraiu. E agora, o que diabos aconteceu? O que diabos aconteceu, pessoal? Há abuso de animais, abuso infantil, há pessoas ameaçando se suicidar em transmissões ao vivo na plataforma, há material adulto lá agora. Ficou uma loucura. De um lado do espectro, estou criando conteúdo para Cardano e observando todas essas peças de tecnologia realmente legais se unindo, criando interoperabilidade, trazendo Bitcoin para Cardano, todas essas coisas. E do outro lado, temos a degeneração do abuso infantil, atividades ilegais e todas essas coisas. A Dark Web está chegando às criptomoedas. Não precisamos disso. Se você quer adoção em massa, não podemos levar isso para o espaço das criptomoedas. Precisamos adiar isso. Mas você já tem uma posição ruim e uma ideia ruim de boa parte do mundo pensando que as criptomoedas são uma farsa. E isso é apenas impor essas ideias. Bom, e aí, pessoal, o que vocês acharam? Fugiu do controle, né? Eu acho que se fosse XRP, XLM, Cardano, Midnight, HBAR, IOTA, Algorand, qualquer uma dessas eu faria a mesma coisa. Eu queria a punição. Independente se a XRP já sofreu com o processo, eu queria a punição. Porque eu vou te falar uma coisa, fugiu realmente do controle. Criança, animais, sexualidade, um projeto que vocês viram quando eu abri ali no início, dizia que você tinha que ser de maior. Não tem nada que diga que você pode usar ou não a rede, não tem uma identidade que possa te identificar. Você chega ali, conectou uma carteira, resolveu, fez, e a criança lá de aparência de 12 anos tá lá. E aí? Quem vai ser responsabilizado por isso? Eles vão dizer que é sem permissão. Mas quem que vai ser responsabilizado por isso? Anatoly Yakovenko vai sair do outro lado tranquilo. Porque eles vão alegar que a rede é sem confiança. Eles não têm controle sobre isso, mas o que pesa para eles é a questão do controle da Gito, né?
Agito, que é ligada diretamente à Fundação Cardan, Fundação Solana, a própria Solana Foundation, né? A própria Solana em si. E talvez até ligada ao próprio Anatoly Yakovenko, que é ela que cria os softwares, né? Igual uma Concessis ali. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. E o que você acha que vai acontecer? Coloque aí nos comentários. Espero que as coisas sejam resolvidas, né? Muito obrigado a todos. Fique com Deus e até a próxima. Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né? Se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você não é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido.